Quem não tem um perrengue de viagem para contar? Você sabe quanto um bom agente de viagens pode te ajudar a evitar ciladas? Eu, Raquel Pazini, vou receber vários profissionais do turismo. Juntos, vamos compartilhar dicas, experiências e aprendizados para que você aproveite ainda mais as suas aventuras pelo mundo. Tenha um novo olhar sobre o turismo e embarque com a gente, aqui no Viagem Sem Perrengues, o podcast de turismo do Centro Europeu. Olá, aqui é a Raquel Pazini, professora e supervisora do curso de turismo do Centro Europeu. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Viagem Sem Perrengue. Cada episódio tem um tema e hoje ele é muito especial porque a gente vai falar de aéreo. Tanto por ser um produto que trabalhamos muito no dia a dia da agência de viagem e a gente tem que tomar muito cuidado para não passar perrengue, e também é o começo de muitas viagens, então a gente se preocupa, vai dar tudo certo no aeroporto, vai dar tudo certo no voo, tem gente que gosta de viajar de avião, tem gente que não gosta, então com certeza esse bate-papo aqui vai render ótimas histórias e muitos aprendizados também. Então eu estou aqui com os meus convidados, com o Marco e o Rodrigo, do grupo BRT, que a gente tem, né, no turismo esse coração, né, que é a consolidadora, esse braço para a gente de viagem que vai trabalhar essa distribuição de todas as companhias aéreas, de todos esses produtos, as negociações, as tarifas. A gente tem sistema, a gente tem assim realmente um universo incrível para trabalhar o aéreo dentro da agência. Mas antes de falar um pouquinho disso, né, porque acho que muita gente tem curiosidade de como que a agência trabalha com esse produto, a ideia é a gente falar um pouquinho das nossas experiências, né, porque eu acho que não tem um turista que não tenha uma história de aeroporto para contar. E Marco, você é daqueles que gosta ou não gosta de viajar de avião? Eu adoro viajar de avião. Adora? Eu sempre gostei, né? Eu entrei no turismo por conta da aviação e sempre foi um sonho muito grande viajar de avião, né? Quer dizer, a gente que tem já a barba branca vai surgindo, já não era tão comum voar naquela época como é hoje, e o que norteou a minha escolha, né? Por acaso você também é formado em Direito, né? Sou formado em Direito, sou advogado, mas não segui a linha não, o negócio era aviação, era essa paixão pela viagem, pelo turismo, pelo avião, aquele... Não, eu acabei de lembrar que você gosta tanto, você fez um curso de piloto? Fiz. Pandemia, descansar a cabeça, eu fui pilotar um aviãozinho. Nossa, um outro mundo se abriu para você, né? Literalmente, certeza, né? Da emoção de você pilotar um avião. O que aumenta o respeito pelos pilotos, viu? Muita gente passa batido. A gente fala muito da indústria do turismo, né? Todos nós aí que estamos acostumados à indústria dos agentes de viagens, operadoras, consolidadoras, né? A comercialização da indústria de viagens. Mas o cara que pilota, eu vou te falar, viu? Baita responsabilidade. É uma responsabilidade enorme e um risco muito grande, né? Então o cara que assume esse risco como sua profissão tem que tirar o chapéu, porque é difícil, não é fácil não. E quando você está lá como passageiro, você está curtindo, então? Ah, com certeza. E Rodrigo, e aí você... Eu também sei que você tem um histórico de aeroporto, de trabalhar também nos bastidores da aviação. Exatamente. Você curte tudo, então, né? Seja como passageiro, como dia a dia no aeroporto. Com certeza, Raquel. Gosto muito, né? Na verdade, minha primeira experiência profissional já foi numa companhia aérea. E a partir dali, quando entrei no primeiro avião, nunca mais saí. Eu gosto das viagens corporativas, sair cedo, fazer negócios, a trabalho e nas minhas férias, pegar avião e curtir um pouquinho o lazer. Obviamente que hoje em dia, já como profissional do turismo, né, as nossas viagens nunca mais são as mesmas. A gente tem sempre um olhar clínico em todos os lugares que a gente passa, seja no aeroporto ou na jornada toda, dentro de um hotel, fazendo um lazer, passeio e qualquer coisa que envolva aí a cadeia, né? Mas, seja lazer ou no corporativo, estamos sempre envolvidos aí com o aéreo. E quando você trabalhou no aeroporto, você trabalhava ali no balcão do check-in, atendendo passageiro? Com certeza. Comecei como estagiário no aeroporto, numa companhia aérea nacional. Carregava a mala, etiquetava a bagagem. Aliás, fiz algumas etiquetagens erradas, eu assumo aqui publicamente. Desculpe aí se você que está vendo aí perdeu alguma bagagem há uns 15 anos atrás, não, brincadeiras à parte, aprendi sim, no ambiente, né, que o ambiente do aeroporto é um ambiente um pouquinho mais tenso, né, as pessoas estão um pouquinho mais sérias, mais concentradas, algumas nervosas, e comecei a atividade no aeroporto de Curitiba, que já foi um desafio à parte,
pela questão o inverno climática. aqui em Curitiba é tão tranquilo, né, para embarcar no voo às 6 da manhã, né? A gente nem precisa se preocupar, né? Eu digo que eu já cumpri os meus perrengues aqui para ajudar as pessoas a viajarem aí um bom tempo aí da minha carreira profissional. Imagino. E você lembra, assim, do teu desse dia a dia de aeroporto, assim, qual foi um perrengue, assim, que te marcou, assim? Olha, na época aí de maio até agosto, naquela época, né, a infraestrutura aeroportuária era um pouco mais precária, né, no Brasil. Então, em Curitiba e em Joinville, que é muito próximo de Curitiba, né, também tinha aí uma sequência de aeroportos fechados aí por 3, 4, 5 dias, então era muito comum receber passageiros de Joinville e o atendimento as aeronaves começarem a sair a partir de 10h30, 11 horas da manhã, né? E fechava o aeroporto por volta aí de umas 10 ou 11 horas da noite. A gente ficou especialista em clima, né? Uhum. Eu comecei a minha carreira com 17 anos na aviação e nunca imaginei que eu, por exemplo, iria olhar o clima através de um site da aeronáutica. Né, para ver Sabe ler um METAR? Antes de sair de casa. Exatamente. Aprendi a ler um METAR devido ao fechamento do aeroporto de Curitiba, que era muito frequente. E aí eu tenho uma série de histórias de perrengues para contar, com certeza, Raquel. Acho que tem até podemos lançar uma edição especial aeroporto aqui. Aeroporto. Com certeza. Porque é isso, né, Marco? Tem gente que lida bem com esses imprevistos de viagem. Aliás, assim, todo imprevisto é complicado, né? Porque você vai perder tempo na viagem, vai ser cansativo, vai ser desgastante. E a gente depende de todas essas questões técnicas da companhia aérea, depende da responsabilidade do passageiro, porque eu já ouvi história de gente que foi embarcar ao invés de pegar o passaporte, pega a carteira de trabalho, né? Pega o passaporte e esquece o passaporte onde está o visto. Eu acho que a documentação ali, acho que é o início de tudo, né? Porque depois tem que ter a questão da estrutura, né? Beleza, tá podendo embarcar, o clima tá favorável, mas de repente pode estar tudo favorável e a pessoa dá um vacilo nesse, né? Que vacilos que a pessoa geralmente dá no aeroporto? Vamos pensar junto, né? Documentação. Acho que a principal é a documentação, é não olhar visto e vacina. Uhum. Né? Tem 2 dispositivos aí que costumam ajudar as pessoas. O primeiro é aquele sonho da noite anterior, né? Eu conheço um monte de gente que sonha, eu inclusive, que sonha que perdeu o passaporte. Na véspera da viagem. Eu sonhei que perdeu o passaporte. A primeira coisa na hora que acordar vai ver o passaporte, né? Porque esse é o pânico de toda viagem internacional, você correr no aeroporto e esquecer o passaporte. Sim. E o segundo, para não passar perrengue, é ter um agente de viagem, né? Desculpa puxar a sardinha, esse ano eu completo 24 anos atendendo os agentes de viagens e assim, o agente de viagens é um profissional indispensável, né? O advento da internet, nos últimos 20 anos, começou a empoderar as agências online a respeito do modelo de comercialização super eficiente, do ponto de vista comercial, do ponto de vista econômico, mas, quer dizer, econômico eu não sei, mas do ponto de vista comercial é um modelo bem eficiente. Agora, o agente de viagens, aquele cara profissional, visto, vacina, documentação, cuidar do cliente do começo e principalmente pós-venda. Eu acho isso fundamental para não passar perrengue. E o segredo é checklist, né? Eu lembro até que eu assisti uma palestra tua num evento da empresa, né? Que você falou o quanto o checklist é importante e a gente tem que levar isso para o nosso dia a dia profissional. Por quê? As informações mudam o tempo inteiro. Isso é verdade. Ainda mais agora que a gente passou por uma pandemia, eu falo que o agente de viagem que sobreviveu, né, o profissional turístico que sobreviveu a uma pandemia, aguenta qualquer tranco, porque não foi fácil. Aguenta. A questão técnica, né, vamos falar do que tem por trás aqui da viagem, né, que é o que garante que o passageiro embarque sem perrengue nenhum, que tem por trás, é muito complexo. Sim. As regras comerciais, os sistemas operados pelas agências de viagem são muito complexos, né, e todo a palavra está na moda, né? Todo o arcabouço né, de regras do turismo, ele é muito, muito complexo. Então, tem que ter um profissionalismo, tem que ter bastante estudo, bastante reciclagem, né? E uma viagem ser perrengue começa antes de você emitir a passagem. Bem antes, porque às vezes só vai refletir o problema lá na hora, né? No aeroporto. Mas quando você toma o cuidado de emitir a passagem aérea da forma correta,
conferindo Chegou no tempo ponto, de Raquel. conexão, né? Conferindo Antes de virmos até aqui, eu passei um pouquinho pelo nosso centro de operações, que atende os agentes de viagem, né? E perguntei como estava o dia, né? E um dos colaboradores comentou que estava com uma manhã cheia de perrengues. Eu falei, qual foi o último? Porque eu queria trazer ele para cá, o mais fresquinho para vocês. E o último perrengue que ele teve foi justamente uma passagem emitida com uma letra errada. E apenas uma letra, ela pode gerar um grande perrengue para o passageiro na hora de se apresentar no aeroporto. Cara, esse tema é um dos que mais me incomoda, sabia? Porque assim, por que um bilhete aéreo ele é intransferível? Existe essa regra, né? Bilhete aéreo é intransferível. Sabe por quê? Vamos pensar. A limitação da companhia aérea criar multas. Senão ele vira uma commodity. Eu vou lá, compro 50 lugares, 100 lugares num aeroporto, num avião por X reais e vendo pelo preço que eu quiser. E aí você concentra. E já foi assim no passado. Então as companhias aéreas, através da IATA, né, Associação Internacional do Transporte Aéreo, foi lá e falou, ó, veja bem. E lógico, né, no ordenamento jurídico brasileiro também foi lá e adequou, e bilhete aéreo se tornou um documento intransferível. Então não pode mudar de nome. Essa é a natureza, essa é a razão pela qual você não pode trocar o nome de um bilhete. Sim. Só que aí começou a vir os problemas que, de novo, acontecem por trás e que o viajante às vezes não costuma entender, né, de forma tão simples. Parece que é só uma letra. Apenas uma letra. Isso, e aí é o seguinte, comprei o bilhete em março para embarcar em julho, paguei $850. E hoje, quanto custa esse bilhete? $3.000. Então troca a letra e paga $2.200 e eu te isento da multa de $100. Não tem problema nenhum, mas paga $2.200. Isso é uma coisa que ainda não entra É muito complicado. na minha cabeça. Por quê? Porque é uma correção de nome. Eu não estou fazendo comércio com o bilhete que é intransferível. É simplesmente uma correção processual ali, né? Outra coisa que é muito comum mulher casou e mudou o nome de solteira para casar. Eu já tive uma situação casado foi o contrário. Eu já atendi cliente há muitos anos, então você já tem a cópia do passaporte, tudo. Fiz a reserva, só que eu sou daquelas extremamente cautelosa com tudo em relação à documentação. E aí eu falei, só por desencargo de consciência, falei, olha, dá uma conferidinha aqui na tua reserva. Eu peguei certinho os dados do passaporte. Falei, nossa, Raquel, nem te contei, eu me divorciei e já troquei meu passaporte pro sobrenome solteira, voltou. Pronto. Entendeu? Então, assim, num vacilo, e aí a gente tem, assim, efeito cascata dos problemas, né? Porque aí, de repente, esse bilhete que eu emiti, ele é não reembolsável. Gente, esses bilhetes, dá medo até emitir essas passagens, porque você também não tem zero chance de margem de erro, né? Porque se você emitir um bilhete não reembolsável e você precisar cancelar por qualquer situação, às vezes um erro de data, de nome, 100% de multa, né? Então as companhias aéreas, elas são agressivas nessas políticas, até mesmo com a gente, né, que trabalha no dia a dia. Então é um cuidado extremo que a gente tem que ter, né? A gente passa isso no dia a dia das aulas, porque às vezes a gente não tem essa noção dos bastidores, né? Exato. E aqui é falando do perrengue que a gente pode ter enquanto profissional vendendo esse produto. Exatamente. Porque é o que o Rodrigo falou, daí você não dorme, daí você fica preocupado, e a letra, e a companhia aérea, ela vai aceitar, não vai, daí o passageiro vai ficar preocupado. Aí o passageiro vai viajar daqui um mês, ele fica um mês dormindo mal porque não sabe se vai ter problema para resolver no aeroporto, né? Imagina, Raquel, se é complexo, né, para um agente de viagens que é um profissional que dedica 100% do seu tempo para preparar a viagem, escolher os melhores fornecedores, né? E nós enfrentamos essas dificuldades, imagina um passageiro fazendo a sua relação direta, né? Eu acredito que não só depois da pandemia, mas paulatinamente o ser humano ele está ressignificando a sua relação com o tempo, né? Aquela máxima de que tempo é dinheiro, ela está cada vez mais fortalecida, mas mais do que isso, né? O tempo ele vale muito mais do que dinheiro, né? Então por isso, né, que investir num agente de viagens capacitado, que tenha, sobretudo, uma boa eleição dos fornecedores com quem ele trabalha, né, vai otimizar o tempo do viajante. O viajante ele vai conseguir curtir uma viagem
pelo menos com menos perrengues, estiverem os perrengues, são aqueles perrengues gostosos de se contar quando você volta da viagem, senta com os amigos e conta como foi, né, a sua estadia. Mas, sobretudo, uma viagem mais segura, sabendo que toda a tua jornada, do início ao fim, né, ela vai ser uma jornada bacana, tranquila e segura. Sim, porque você preveniu esses problemas de ordem básica, né? Então, exatamente. O que a gente está falando de documentação são coisas que você pode prevenir, são coisas que você pode se antecipar. Agora, uma limitação do aeroporto fechado por questões climáticas, um voo que atrasou por... Enfim, não está fora do nosso alcance. Na hora do check-in, acontece de tudo, né? Acontece. E mesmo questões de documento, vacina, eu já vi um monte, e eu acho que a segurança do agente de viagem, não estamos aqui fazendo, se tornou isso, né? Nós estamos aqui batendo um papo, fazendo a defesa da posição do agente de viagem, mas é que é complexo mesmo. E eu já vi muitas coisas desenrolarem a gente falou também da companhia aérea ser muito... turma agressiva nas regras, e realmente elas são rígidas, realmente são. Mas eu já vi muito no dia a dia, agente de viagens, os nossos consultores lá na BRT, as companhias aéreas desenrolando e resolvendo problemas ali. Coisas que depois poderiam virar, por falta simplesmente de uma consultoria de uma pessoa mais experiente, olha, vamos seguir por esse caminho, vamos resolver isso desse jeito, daquele jeito, acaba virando uma ação judicial, acaba virando uma viagem frustrada, porque o tempo, como você disse bem, o tempo vale às vezes muito mais do que o dinheiro. Aquele executivo, você vê, hoje não está incomum executivos fazerem suas viagens e levarem as famílias ou encontrarem com as famílias no destino e estender um pouquinho mais, né? Eles tem até um nome para isso. Leisure, exatamente, que é a mistura de business com leisure, né? Não é incomum. Então, o tempo vale ouro. Por executivo, vale muito mais do que o dinheiro do bilhete, da remarcação, porque é aquele momento. Então, assim, o que tem por trás das cortinas aqui na organização de uma viagem é muito complexo e requer realmente profissionais que tenham habilidade, experiência para resolver essas questões técnicas no dia a dia, e aí traz essa tranquilidade para a gente curtir a viagem. Lá no Fórum Rotas, né, que a gente teve em São Paulo esse ano, né, teve lá o painel com os CEOs das companhias aéreas, eles questionavam, né, por que as passagens aéreas estão tão caras, né? E me chamou a atenção eles ressaltando assim o custo que eles têm dessa questão, o custo jurídico que eles têm por tantas reclamações. Ou seja, se o passageiro está reclamando é porque ele teve um problema, ele teve uma dificuldade, né? Isso atrapalhou a viagem dele, e isso vai gerando esse efeito cascata, isso representa, né, um custo alto para a companhia aérea, e quem paga somos nós, né? Então existe um custo, né, em cada bilhete relativo a esse desgaste hoje que existe no meio aéreo de tantos problemas que acontecem. Eu digo que o aéreo ele é a coisa mais importante das menos importantes. ele é muito importante porque, sim, um pequeno erro, né, qualquer tipo de situação pode gerar um custo, ou até mesmo a própria viagem, como o Marco comentou, mas ele é menos importante quando a gente olhar o todo, né? Seja numa viagem corporativa, seja uma viagem corporativa, se você for pegar um avião, o avião é meio, não é final. Você está indo para uma reunião, fechar algum importante negócio, atender o cliente, enfim, fazer os teus negócios. Uma viagem a lazer nem se fala, né? Novamente nós falando do tempo aqui, né? Teu precioso tempo, teu pequeno tempo de folga, que você se reúne com a família, vai fazer aquela viagem dos sonhos, né? E o aéreo, novamente, ele é meio, é final. É muito difícil você, exceto o Marco, que é piloto, final de semana, vai dar uma voltinha por lazer, é muito difícil alguém entrar num avião puramente por entrar no avião, né? Sempre tem um objetivo. Então, nesse ponto, é menos importante o aéreo, mas é bastante importante quando a gente fala da questão da complexidade dele, da rigidez, e o quanto isso pode prejudicar toda a cadeia, né? A viagem, o hotel, os seguros, passeios, enfim, tudo que faz com que esse passageiro embarque e vá até o destino. Sim, justamente. Então, quando a gente pensa, né, nesses elementos, né? Então, se a gente for pensar antes de emitir a passagem aérea, eu já tenho que tomar esses cuidados para não ter perrengue, né? Então, se a gente for fazer um resuminho aqui, né, para quem está assistindo, assim, puxa, o que eu tenho que fazer antes de comprar a passagem aérea? Primeiro que a gente já destacou a importância do agente de viagem, porque a gente tem um olhar treinado, né? A gente trabalha com isso todo dia, a gente tem o suporte dos fornecedores, então a gente bate o olho, a gente sabe se aquela conexão dá ou não dá, a gente sabe se aquela rota é interessante, se não tem uma opção melhor.
porque a diferença que eu falo muito em sala de aula é isso, né? Quando eu faço uma pesquisa em qualquer site, mesmo na companhia aérea ou qualquer outro de busca, o sistema vai fazer as combinações ali de horários e voos. E quando o agente de viagem, ele tem a diferença dele montar, né? Você pensar as pecinhas e você qualificar aquela viagem, porque eu acho importante a pessoa ter uma boa experiência no voo. De repente, por uma pequena diferença, ela pode pegar um voo direto, poxa, ela ganha tempo, né? De repente ela está ali fazendo uma experiência, ela pode, né, fazer uma viagem numa classe executiva. Então é bacana pensar isso no início da viagem. Como que eu posso melhorar a experiência do cliente antes mesmo dele comprar a passagem? Então tem que tomar atenção, né? Com as companhias aéreas, as rotas, se tem determinada rota, você vai precisar de visto, né, para conexão da vacina, como o Marco trouxe. Qual é o ponto de conexão, né, de um avião para o outro? Vai ter que trocar de terminal? Qual que é a estrutura aeroportuária que tem lá à disposição, né? Estamos falando de que tipo de passageiro, vai marcar com crianças, pessoas da melhor idade, alguma dificuldade de locomoção. De fato, é um processo bastante complexo, né? Quanto mais conhecimento, melhor, porque aí existem essas facilidades do aeroporto, existem as facilidades da companhia aérea, né? A gente pode pedir uma refeição especial para um passageiro, ainda não estão cobrando, né? Ainda, né? Se pedir uma comida especial para um bebê, criança, essas coisas assim. Mas o NDC vem aí, né? O NDC, ele é um novo modelo de distribuição, como estamos falando do aspecto de vista tecnológico, né? As companhias aéreas estão adotando uma nova tecnologia em que ela vai permitir cobrar tudo. O que na verdade tem a sua justiça aí também, né? Como a questão o viés é a personalização, né? O viés é a personalização. Não, mas eu acredito no bom uso disso, né? Lógico que agora nós estamos no meio de uma transição, tá tendo problema para todo lado aí, de toda ordem, mas só para não fugir do tema que você levantou, né, de mais cedo eles estão cobrando, mais tarde eles vão cobrar, vão cobrar, eu acho que vão cobrar, e eu acho que é justo você cobrar o serviço e não ratear entre os passageiros, porque enquanto ela não cobra de um que está consumindo alguma coisa, todos os outros estão pagando a conta. Certo. Acontece que é uma conta difícil de fazer, porque também quando você foi comentando, e a gente está fazendo aqui louvando aqui a profissão do agente de viagem, né, e a importância do seu papel na jornada do viajante, a gente também tem que lembrar que existe um conceito assim, a viagem através do agente de viagem é mais cara, e não é. Exatamente. Não é mais caro voar com agente de viagens. Quando você compreende o mecanismo de precificação das companhias aéreas, você percebe que muitas vezes é mais barato e você ainda ganha a prestação de serviço do agente de viagem quando você compra, principalmente no pós-venda, né? No pré-venda todo mundo vai hoje num sistema, vai no Google, para não falar outra coisa, e busca um preço. Agora, essa não é a parte mais importante do agente de viagem. A parte mais importante é o acompanhamento de toda a jornada, de toda essa organização. A responsabilidade, né, sobre todo esse processo. E principalmente a responsabilidade. Isso faz muita diferença. Nesse ponto eu vinha pensando, Raquel, quando você comentava, né, sobre essa questão dos cruzamentos de voo, que hoje totalmente automatizados, né, seja no Google ou no buscadores, nós também temos a nossa ferramenta, né, que oferece esses cruzamentos automáticos. Mas eu aproveito para chamar aqui a esteira, que hoje todo mundo fala do chat GPT, né? Que é a inteligência artificial. Eu acredito que a inteligência artificial ela vai avançar em todos os segmentos, não somente no turismo, né? Mas ainda muito generalistas, né? Porque é um banco de dados. Ele vai buscar informações e vai dispor essas informações de acordo com a pergunta que for realizada. Mas sempre no pretérito. Né? Não fala de futuro, não fala de momento, né? Quando você for lá e colocar uma inteligência artificial, por exemplo, me traga um pacote para a Europa com as melhores opções, ele não vai conseguir, vai buscar um banco de dados, mas ele não vai trazer o momento atual, ele não vai conseguir ver, por exemplo, problemas econômicos, políticos que possam estar ocorrendo, dificuldades de imigração que podem estar ocorrendo no local, né? E muito menos fazer análise preditiva próxima do cliente, que o agente de viagens conhece exatamente
o perfil do seu cliente, né? O agente de viagens conhece, né, as preferências dele, se ele gosta de sentar na janela, no corredor, que tipo de hotel que ele gosta, né? Nós brasileiros, por exemplo, falando de hotel, né? Nós brasileiros, eu digo aí como viajantes, nós gostamos de dizer assim, olha, meu agente de viagens, faça aí uma viagem para os Estados Unidos, hotel, qualquer hotel. Só que tem um bom chuveiro, uma boa cama, porque eu nem vou ficar no hotel. E na verdade, na prática, nós brasileiros adoramos um bom hotel e um bom café da manhã. Sim, não é mesmo? Exatamente. E isso o agente de viagens ele consegue ler, interpretar e oferecer os melhores custos-benefícios que uma inteligência artificial pode entregar, ajudar sistemicamente a fazer, mas ela não vai conseguir trazer a melhor opção para o cliente final. Sim, porque a gente tem a expertise e a experiência do dia a dia e o conhecimento do cliente, como você falou, né? Exatamente. E a ferramenta, porque nós, como do lado de cá, né, do balcão, a gente tem outras ferramentas muito mais acessíveis, que é o GDS, né? Justamente também as plataformas dos consolidadores. E ali a gente vai trabalhando as possibilidades. Então, hoje a gente fala muito que o profissional ele sai daquela operação, né? Tá, quanto custa uma passagem para Paris? Tá aqui o preço. Não, mas vamos pensar as possibilidades de rota para Paris. Vamos imaginar, tem uma promoção aqui interessante, essa tarifa da TAP, que tem uma conexão em Lisboa. Você sabia que dá para fazer um stop, uma parada, você prorroga a sua viagem. Você pensa na viagem, você pensa na jornada. E antes de dar o preço, você justamente vai entender qual é o perfil do passageiro. Ah, você viaja com bagagem despachada? Para você é importante marcar assento? Eu tenho clientes, por exemplo, que eu tenho que ver se marca assento ou não, quanto custa, antes de emitir a passagem. Porque tem tarifas que não permitem marcar o assento nem pagando, gente. Exatamente. E aí pensa uma pessoa criteriosa que gosta daquela janela da fila 26, entendeu? Ela comprou um bilhete. Se ele é restritivo a ponto de não permitir marcar assento, muito menos ele vai poder ser cancelado, né? E aí depois a pessoa fala, não, mas você não me passou esses detalhes, essas informações? Então não pode ser qualquer agente de viagem, né? A gente tem que ser muito qualificado, muito capacitado e ter esse conhecimento técnico desse produto aéreo que é extremamente complexo. Mas comparando com a inteligência artificial que você está trazendo o tema, a inteligência artificial não vai chegar, pelo menos eu não vejo no horizonte tão próximo, ela não vai chegar numa característica, numa ferramenta humana que se chama empatia. É verdade. Sim. Então, quando você traz de um profissional todo o conteúdo técnico, toda a experiência, se ele usa a empatia, porque ele conhece, né? Eu costumo dizer que o bom agente de viagem é meio psicólogo, né? Sim, Ele atende, tem telefone 24 horas por dia, que a gente viagem você conhece que, não, 6 horas eu não te atendo, me liga amanhã cedo. Não, E agora não existe, até porque ele quer vender. WhatsApp, mas ele mais te segue no Instagram, ele sabe do que você está fazendo. Sabe tudo. Sabe tudo. Então ele consegue, conhecendo as características do seu cliente, ele consegue se colocar no lugar desse cliente e pegar minúcias como essa. Não, eu não ligo para o hotel, tá, que não liga, eu já te conheço. E já oferece aquilo que é importante. Isso uma ferramenta não tem como fazer. Ela tem como fazer com base em dados. Ele sempre foi para São Paulo, sempre ficou no hotel aqui nessa região, na próxima viagem eu vou oferecer. Mas isso não precisa nem de inteligência artificial para fazer isso, né? O sistema faz isso. Agora, realmente, usar empatia, entender todos esses detalhes assim que fazem a motivação do cliente e mais. Eu já vi a gente de viagem chegar para o cliente e falar assim, só quero ver uma cotação para mim, eu quero ir para Paris. Ela fala, o que você vai fazer em Paris? Como assim, não? Começa também. Mas você não tem nada a ver com a minha vida? Eu tenho tudo a ver com a tua vida. Eu sou tua agente de viagens, eu preciso saber o que você quer fazer em Paris, porque senão eu não consigo desenhar a tua viagem. Porque para comprar um hotel, um aéreo, você vai em qualquer lugar e compra. Agora eu preciso organizar a tua vida para que seja exatamente isso que você falou. O aéreo, até o hotel não é importante, porque eles não são a finalidade. A não ser que seja um hotel temático ou um louco por avião, que adora. O cara vai na executiva a primeira vez, vou investir uma grana porque eu quero fazer a primeira viagem na executiva. Faz parte da experiência. O resto, na verdade, é para não ter experiência. É para você voltar sem reclamação. Porque o que interessa é o quê? É o teu objetivo e o destino. Você sonhou com a tua experiência final, não com o que te leva até essa experiência. Sim, e a gente fica nessa questão do psicólogo, como você falou, eu lembrei de uma cliente assim, né?
a gente se envolve com o motivo das viagens. E às vezes, e na maioria das vezes, a gente está viajando por motivos felizes, férias, mas às vezes a gente viaja por motivos difíceis, visitar um parente que tá doente, né, uma situação familiar delicada. E eu tive recente uma cliente assim que eu estava acompanhando, né? Ela falou: Raquel, eu preciso ir amanhã para o Brasil porque meu pai está nas últimas, né? E aí a emoção já vem junto, né? Então você cuida ali de pegar o aéreo mais perfeito possível, com os melhores horários e tudo, daí fiz. E aí o voo começou a atrasar, né? E o voo atrasar. Então eu tava preocupada, o voo tava atrasando, e eu tava preocupada que ela chegasse a tempo do pai dela, né? Porque ela tava, um motivo muito além, né? Então, assim, eu não podia resolver o atraso daquele voo, né? Eu não podia interferir na situação, mas eu estava com ela, né? Olha, estou com você, eu estou conferindo aqui, eu estou monitorando o seu voo. Olha, atrasou mais um pouco, mas espera aí, ainda dá tempo de você pegar a conexão. Se não der, tem essa alternativa do outro voo. E você vai acompanhando. A pessoa chega e aí, deu certo, embarquei, cheguei, estou em São Paulo, peguei a mala. Você viaja junto com a pessoa. Eu tive um passageiro esses tempos que levou 5 dias para chegar em Paris. 5 dias. Chuva de perrengues. Meu Deus. Começou assim, eu almoçando tranquila, eu monitoro o embarque de todos os clientes, então eu sei quem está embarcando naquele dia, o horário, então se aquela pessoa naquele horário me liga, eu sei que deu ruim, deu problema, né? Ela me ligou, eu já tendo assim: oi, o que aconteceu? Ela: ai, Raquel, o voo internacional chegou para fazer check-in com menos de 1 hora de antecedência. Aliás, isso está dando muito perrengue em aeroporto, né? Porque o pessoal está esquecendo que as companhias aéreas estão encerrando o check-in para despacho de bagagem com 1 hora. Não estão fazendo isso. E estão deixando o passageiro no chão, né? Quando a gente fala deixar o passageiro no chão, né, Rodrigo? É isso, né? Exatamente. Você não embarca. E ela ficou no chão, mostrando lá o bilhete internacional, tudo. Olha, desculpa, você não chegou com tempo hábil para fazer o check-in, você não vai embarcar. Olha a diferença do profissional. Ela me ligou, né? Eu falei: bom, liguei, né, para o meu atendente, né, consolidador. Falei: olha, vamos puxar a reserva no GDS para cancelar o voo antes de dar no-show no voo internacional. Porque tem esse problema que a gente tem que cuidar, né? Se a gente perde um voo, a gente tem que cuidar para que isso não faça efeito cascata e não cancele todo o restante. Aí, enquanto ela estava ali comigo no WhatsApp e eu no telefone, eu consegui então cancelar a reserva do voo seguinte, que ela ia embarcar na Lufthansa em São Paulo, já fazendo uma remarcação para o dia seguinte no mesmo voo e só com a multa, sem diferença de tarifa, nada, porque ela estava com uma tarifa que permitia uma classe mais alta, digamos assim, né? E aí ela: nossa, Raquel, você salvou minha vida, nossa, que maravilha, né? Lógico, ela foi frustrada, voltou para casa, mas sabia que no dia seguinte estava com o voo arrumadinho para poder viajar novamente. Ou seja, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você pode ter um atraso porque você vacilou no horário, mas você pode ter um imprevisto para chegar no aeroporto e coisa e tal. E se você tá ali sozinho, você tá sozinho. Porque quando você perdeu o voo, a companhia aérea, o que ela fala para você? Se vira, né? Perdeu, né? Liga para onde você emitiu tua passagem e se vira. Então isso a gente vê muito, né? Assim: ah, mas eu comprei barato, comprei no site ABC, não sei o que. Mas você já teve que resolver um problema de verdade? Não, né? Porque se na hora que você precisar ligar pra mim, você não vai conseguir. Aí, né, só contar a saga da menina. Aí no dia seguinte, 3 horas antes, ela já mandou mensagem: Raquel, já estou no aeroporto, tá tudo certo. Ai, que bom, né? E eu monitorando o voo, vendo se estava no horário, tudo certinho. Falei: não, tô vendo aqui. E pelos nossos aplicativos, a gente consegue até dizer pro passageiro, portão de embarque, terminal, a gente printa, manda, eles acham tudo maravilhoso. E aí, daí ela chegou, né, embarcou para São Paulo, chegou lá em São Paulo e a gente monitorando. E aí, tudo bem? Tudo, já tô aqui no voo da Lufthansa para Frankfurt. Sabe quando você chega, tira o sapato, tá bem tranquila, e aí o piloto anuncia: problema técnico na aeronave, desce todo mundo. É isso aí. Gente, ninguém quer passar por isso, né? Mas acontece. E ela não contou pra gente que, né, imagina, 200 e tantos passageiros, né, fora do voo, Guarulhos sem hotel, mandaram lá de táxi pra dormir em Atibaia, né? Nossa. Não, umas coisas assim, não, isso não tá acontecendo, né? E ela assim, em choque, ela falou: gente, por que eu fui perder aquele voo ontem, né?
E aí, beleza. Aí ela foi, daí voltou de madrugada, daí ela pegou um voo pra daí a companhia aérea endossou ela pra ela ir pra Belo Horizonte pra pegar um voo da TAP pra chegar em Lisboa. Chegou em Lisboa, greve dos aeroviários, né, da França. Não pôde embarcar, porque o destino final dela era a França. E ficou uma noite. Eu falei, não, a companhia aérea vai te ajudar com os custos de hospedagem, alimentação. Raquel, nada. Nada. Ou seja, a gente ainda tem que contar com isso, né? Tem horas que a gente consegue, quando acontece, tem horas que não, você tem que ir com a reserva, né? Shit happens, né? Enfim. Eu sei que daí ela teve que esperar, aí a companhia aérea só reacomodou ela automaticamente, assim, no dia seguinte, no voo à noite, né? Eu falei, não, peraí. Eu falei, olha, eu tô olhando aqui no sistema que tem voo amanhã às 8 da manhã, tem lugar, bate o pé aí que esse voo existe. Daí ela foi lá, olha, tem aqui esse voo tal, minha agente de viagem viu que tem lugar, insistiu e a companhia aérea reacomodou e ela foi. Então a gente participou de todo o processo, de todo o perrengue. Então veja como uma simples coisa pode complicar a viagem. Exato. Dizem que a aviação é o meio de locomoção mais rápido, né? Para quem não tem pressa. Porque se acontecer alguma coisa dessas, realmente não tem o que fazer. Sim. Uma manutenção, até uma questão climática ou até mesmo um problema, né, político, né? Exato. Que hoje, de fato, uma inteligência artificial não vai conseguir ler, né? E a gente no recebe, momento como esses, de uma greve, teve a greve civil agora, recentemente, né, em Paris, não era o momento para você enviar a lazer alguém para fazer turismo em Paris, né? E isso é uma coisa que a inteligência artificial, baseada em base de dados passados, não vai conseguir entregar. E com a gente viagens consegue fazer, né? E esses imprevistos acontecem, né? É nevasca, né? Nos Estados Unidos, na época do inverno, acontece, interrompe. A gente tem esses problemas, né? Chile. Quantos problemas acontecem? A gente teve o pior deles, que foi a pandemia, como a gente estava falando antes, né? Que realmente testou todo mundo, porque tudo que era regra, tudo que era forma, tudo caiu por terra, tudo mudou, tudo ficou diferente, né? O acesso das pessoas para as viagens. A gente tinha que triplicar o nosso cuidado para a checagem para o passageiro, se estava tudo bem, se ele estava com todos os formulários, né? Com todos os tipos da vacina. A gente passou por cada fase, né? Quando eu começo a pensar assim, eu falo, gente, como é que a gente sobreviveu a isso? Né? Foi. Mas isso só mostra também o fortalecimento do setor, né? Dos profissionais, o quanto eles são resilientes e preparados para as adversidades, né? Me lembro que teve um vulcão no Chile que atrapalhou aí a aviação completamente durante uma semana, né? Em toda a América do Sul. Esses fechamentos de aeroporto também. Tem vulcão na Europa também. Eu estava embarcando um grupo, 30 e tantos passageiros no aeroporto, de repente fechou tudo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Imagina, né? Uma semana ali comprometido e você ali tendo, vamos resolver. Então, o aéreo, ele dá essas emoções, né? Para o profissional, né? Que está trazendo justamente assim, esse exemplo que quando a gente está junto, né? A gente se preocupa, a gente passa os perrengues junto, a gente vive junto a emoção. E a gente sabe que pode ser a gente ali, né, passando por isso. Porque também somos viajantes, além de profissionais de viagens, né, Raquel? Mais um exemplo de empatia. Exatamente. Sim. Exatamente. E eu já tive uma situação que eu lembro, assim, perrengue eu viajando, né? Essa pra mim acho que foi a mais esquisita, assim, que eu já tive. O Rodrigo até deve lembrar que é das antigas. Eu viajando com a minha filha, então bebê, né? Então bebê é colo, né? No aéreo, então a gente sempre tem que tomar mais cuidados. Mas emitir a passageira, tudo bonitinho. Embarquei com ela aqui em Curitiba, embarquei em São Paulo, aí eu ia fazer uma conexão da Alitalia, né? Então eu lá em Roma, eu nem lembro qual o destino final, acho que eu ia pra Madrid, não sei. Aí chegando, daí lá esperando a conexão em Roma, daí me chama, né, no alto-falante, né? Passageira, tal. Daí eu cheguei e eu falei assim, a Isabel, o bebê, não tem bilhete. Ela não pode embarcar. Eu falei, ela está aqui, eu estou aqui. Como não pode embarcar? Como que eu vim até aqui? Exato. Umas questões técnicas, assim, que como se fossem uns buracos negros, né? Consulte seu agente de viagem. Eu sou agente de viagem. Eu emiti a minha própria passagem aérea, né? E aí eu peguei a confirmação, falei, tá aqui o número do bilhete, como é que não tem? Então, aí eu fui conversar, fui pro balcão da Alitalia, 5, 6 em cima do sistema, assim, tentando entender como aquilo tinha acontecido. Não tinha explicação nenhuma, né?
tive que pagar um novo bilhete daquele trecho da conexão para ela poder embarcar e depois comprovar que tinha sido emitido, que tinha sido debitado e que num buraco negro ali, para a companhia aérea não tinha gerado o bilhete daquele trecho. A verdade é o seguinte, acho que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? E a indústria da aviação sofreu muito com a pandemia, teve que fazer muitas demissões durante a pandemia. E a retomada, esses profissionais que já estavam acostumados, talvez já estivessem alocados em outros setores, em outras áreas. E houve um embarque de muita... Não é um exemplo teu lá da Itália, né? Mas falando do hoje, tem acontecido muito problemas assim no aeroporto. E estou conversando com uma grande companhia aérea aí e para fazer o seguinte, fazer um encontro do nosso time com o time do aeroporto aqui de Curitiba, para fazerem um workshop sobre como funciona realmente toda a viagem, porque realmente tem isso, para livrar a fila do aeroporto, não, liga para o teu agente de viagem, é culpa do teu agente de viagem. Eu cheguei a escutar um áudio esses dias da passageira que chegou, até para fazer um alerta aí, viagem internacional, mesmo aqui no trecho doméstico, tem que respeitar o horário da viagem internacional. E com 2 horas antes fecha o check-in, não é 1 hora. Com 2 horas antes fecha o check-in. Então, mas a minha viagem internacional é só à noite, eu vou embarcar aqui em Curitiba, Guarulhos. Não tem problema. É 2 horas de antecedência. Então, às vezes também o passageiro confunde isso aí e acha que é lá em São Paulo o problema, e o problema nasce aqui. Mas enfim, a pessoa do check-in falou assim para o passageiro, não, a tua agência de viagem deveria ter vindo ontem à noite no aeroporto preparar todos os teus check-ins, a culpa é dela. Capaz. Então, quando isso acontece, você começa a perceber que é o seguinte, não existe na capacitação de atendimento de uma companhia aérea um treinamento específico para botar a culpa na agente de viagem, não existe. Isso é completa falta de conhecimento do profissional que está ali, né? Processo, né? Na minha sala ali, eu achei nos documentos antigos ali, eu achei um manual da Varig, quando eu entrei na Varig, curso de atendimento, capacitação de atendimento Varig, era o CAV. Então era um livro assim, com umas 50 páginas, onde você tinha todo o treinamento de empatia, você usava psicologia ali na hora do check-in, na hora do atendimento, na loja de passagens, que foi onde eu comecei minha carreira. Quer dizer, você tem que entender que a jornada de viagens é maior do que um código ali, um comando no GDS e o horário. Tem algumas coisas aí que podem acontecer. Então a gente está fomentando, isso também é um trabalho que acontece aqui atrás das cortinas, para poder fazer viagem sem perrengue. Quer dizer, tem tudo acontecendo do lado de cá para azeitar esse processo, né? Então o que é apaixonante nessa indústria é que todo dia vem alguém novo e cria uma regra nova. Vem uma companhia aérea, cria uma regra nova, e o cara era diretor de uma grande empresa de alimentação e de repente vira diretor de uma companhia aérea, e ele quer trazer as práticas de lá, da alimentação na companhia aérea, e tá tudo certo. É um intercâmbio de boas práticas de nível mundial. Muito legal, mas aí de repente ele começa a mexer em regras que já estão estabelecidas e não querem saber, não, porque a matriz, porque agora a matriz é fora do Brasil e etc. E vem essas regras novas e a gente tem que se adaptar e tem que criar saída para isso tudo. Então, isso que é apaixonante nessa profissão. É muito. Eu digo, esses dias comentava na BRT, Marco, que a nossa rotina lá, atendendo, né, mais de 4 mil agentes de viagem, a gente, é como se fosse aquele seriado, sabe aqueles seriados que tá terminando lá o final daquele episódio, tá tudo bem, tudo já se resolveu, e de repente acontece uma coisa, você fala, não acredito, vou ter que assistir o próximo. É mais ou menos o que acontece na nossa rotina. É preparar a viagem, é fazer a coisa acontecer, resolver muitos perrengues, evitar muitos perrengues, e isso que faz com que a gente continue aí trabalhando nessa indústria e fomentando, achando soluções, buscando inovação, né? Eu acho que essa tecnologia e inovação, pensando na jornada da experiência do viajante enquanto ele está na aeronave, no aeroporto, acho que isso está mudando muito rápido também, né? Eu vi também no Fórum com Rotas a palestra lá da Delta, né? Uma pessoa específica pensando na experiência do cliente, né? Porque essa é uma situação muito complicada, né? O passageiro teve o cancelamento de voo, aí ele só vai embarcar no dia seguinte. Aí a primeira cena que passa na nossa cabeça é aquela fila, né? 200 e poucas pessoas na fila para esperar o voucher do táxi, do hotel. Esse é um perrengue muito clássico de aeroporto, né? Tanto que eu tenho clientes que acontece isso e falam, Raquel, eu não quero me ocupar.
Aí teve uma que foi isso, assim, era um voo para Orlando, tava lá da Gol, em Brasília, aconteceu um cancelamento, e aí a gente vive essa falta de pilotos, né? A gente vive uma carência de tripulação, então muitos problemas ainda estão acontecendo porque, né, a gente está retomando, não 100%, não retomou 100% ainda da pandemia, né? E ela falou assim, Raquel, vou viajar de férias, eu não quero me estressar. Então, assim, você me ajuda a achar um hotel? Eu mesma vou pagar. Eu vou pegar um táxi, vou pro hotel, eu já sei aqui, eu já estou visualizando qual é o voo pro dia seguinte. E tá tudo bem. Então, assim, você tem esse passageiro que pensa assim e tem aquele passageiro que tá lá gritando, xingando, querendo dar um soco no... E tem o que tá chorando, né? E tem o que tá chorando, tá desesperado. Mas pouco atrás desculpa, Rodrigão, pouco atrás você perguntou assim, né, o que vocês recomendam aí de boas práticas aí antes do passageiro embarcar? Eu acho que uma delas é eliminar qualquer expectativa de tudo dar certo. Isso é muito bom. Primeira coisa, pega aquele checklist, e fala, zero expectativa. Primeiro, tudo pode dar errado. Isso. Segundo, se tudo pode dar errado, quais os telefones para quem eu tenho que ligar se der errado? Meu agente de viagem, minha mulher, meu marido, o que for, né? Perfeito. Então, tem que começar por aí. Por quê? Porque elimina estresse, né? Perrengues acontecem. Perrengues acontecem, vão acontecer sempre e só pode não ter chegado a tua vez ainda, mas vai chegar. Exato, vai chegar, gente. Não tem outro jeito. Então, o primeiro item de planejamento é esse. Segundo, vai conferir os documentos para ver se está tudo em dia. A gente fala na relação, né, do direito consumidor que o consumidor é a parte hipossuficiente da relação, não é, Marco? É a parte, um elo mais fraco de uma relação, eu digo que numa questão de aeroporto é o passageiro. Na hora que cancela o voo, que tem um atraso, enfim, bate aquele desespero, e agora? Na hora que a fila se forma, né, a imprevisibilidade acontece, ela é a relação mais fraca ali, e ter um suporte, né, ter onde ligar, evitar as filas, é fundamental e, novamente, vai valorizar aquilo que a gente falou no início do nosso bate-papo, que é a relação do tempo. Vai deixar a jornada dele mais tranquila, mais fluida e tem que se preparar e ter planejamento, porque você veja, eu estava pensando justamente nisso, né? Eu preciso me comunicar. Você tem que se planejar até para poder se comunicar. De repente você está lá no aeroporto de Istambul, numa conexão da Turkish, deu um problema. Gente, conectar o Wi-Fi do aeroporto lá em Istambul é um sacrifício, é extremamente complicado. E aí você não foi com o chip do Brasil, ou você não está habilitado o teu home internacional, você não consegue nem pedir ajuda porque você está incomunicável, você não consegue nem acessar o aplicativo. Porque eu vi da Delta, que é interessante, que ele falou para esse tipo de cancelamento, que eles estão implementando digamos, isso eu já aviso também para os meus passageiros, baixem o aplicativo da companhia aérea e carreguem o localizador do seu voo, e monitorem por ali, porque você recebe notificação em tempo real. Se mudou o portão de embarque, né, o teu check-in tá se aproximando, olha o horário. As companhias aéreas, elas são muito ativas nessa comunicação com o cliente, né? E aí a Delta falou, nós estamos implementando já, digamos, cancelou o voo, tem o voucher, tudo carrega no aplicativo. Então você recebe o voucher do táxi, você recebe o voucher do hotel para onde você tem que ir. Você não entrou em fila nenhuma. Mas primeiro, você teve que estar preparado, você deve estar com o aplicativo, você deve estar conectado. Então hoje, uma viagem, ela é complexa, envolve muitos elementos. Então, né, a gente mais uma vez fala, nós estamos aqui para isso, né, para ajudar o passageiro a pensar em todas as etapas, em toda a jornada. E porque a gente conhece, a gente está no dia a dia, né, vocês estão em contato com as companhias aéreas o tempo inteiro, né. Acho que o que elas mais querem é atender bem o cliente, com só certeza, que nem sempre acontece. Sem dúvida, com certeza. Né? Não está no alcance dela quando, né, o vulcão resolve aparecer, quando qualquer situação assim imprevista. E aí é o lado de zero expectativa, né? Não, isso é super importante. E esse planejamento, né? Você tem executivos que tem que viajar. A vida é ficar dentro de um avião. Então, para eles, o que eu vou falar agora não serve muito, porque o tempo realmente é escasso, porque é a rotina. Mas esse já não é uma parcela tão grande. A grande maioria não viaja toda semana, todos os dias. Então, quando viajar, principalmente uma viagem internacional, porque doméstico também você resolve o problema, daqui 2 horas sem outro voo e tudo, mas no internacional, sempre planejar, tanto a trabalho quanto a lazer, sempre planejar o primeiro
grande evento ali, ou uma reunião, ou então um super passeio no parque, que você comprou aquele ingresso sonhado, ou aquele restaurante 3 estrelas Michelin com 8 meses de fila, deixa ele um pouquinho para o meio da viagem, não deixa logo no dia da chegada, entendeu? Dá uns 48 horas aí para você conseguir chegar bem, é super importante. Eu vivo sendo convidado para participar de eventos aí, ou de companhias aéreas, ou dos GDS, enfim. Então, um dos últimos que eu fui aí, que foi mais distante, foi em Dubai, e foi um evento da Travelport, e eu indo com a Emirates. Quer dizer, você não tem uma oferta para Dubai toda hora, né? É o voo da Emirates e pronto, né? Você perde um, é o outro, e se no outro não tem lugar, 2 dias depois e assim vai. São 14 horas de voo, fora as conexões, né, daqui para São Paulo. 2 dias antes, no mínimo. Então, fui 2 dias antes, tranquilo, não tem problema nenhum, me instala no hotel, trabalho lá tranquilo, né? Consigo... E hoje em dia está muito mais fácil você fazer isso, né? Você está conectado. Você entra no hotel, você está conectado, não tem problema nenhum. Eu acho que você fez um podcast aqui de seguro, né? Sim. Então, eu não vou diminuir o pessoal do seguro, não, porque são parceiros nossos aí. E eu recomendo muito o seguro, não só aquele seguro de cartão de crédito. Eu recomendo muito um seguro profissional especializado em assistência de viagens. Virou tudo seguro por uma questão regulamentar, mas é uma assistência de viagens. Mas a melhor assistência de viagens ainda é uma noite a mais de hotel na chegada, para você ter uma tranquilidade. Fazer uma jornada tranquila. Porque se der errado, além do tempo... Tem coisas que não voltam, como aquela reserva do hotel que você não vai conseguir voltar, e como o estresse, o desgaste que como a reunião, mas eu perdi uma reunião. Teve gente que fala, eu fui para a formatura do meu filho, mas você precisava chegar no dia, não dava realmente para contar, porque realmente é aquilo que a gente está falando. Se tem uma coisa que pode dar errada, é uma viagem aérea, porque você depende de muitos fatores e a segurança está em primeiro lugar. Então, qualquer coisa na aeronave, qualquer coisa no aeroporto, chega agora na época de inverno, Curitiba a gente sabe que é a cerração no aeroporto, né? Mas tem balões de festa junina aí, esses balões juninos aí, isso é um risco grande para a aviação. Cara, tem balão na terminal, para os voos. É uma coisa impressionante. Você imagina o risco de você colidir com um balão. Então, assim, a segurança na aviação está em primeiro lugar. Então, não é que não haja preparo das companhias aéreas e tudo, é que são fatores. Quando não é controlável, o avião fica no chão. Não tem opção. E aí não adianta. Se você tira a expectativa, você realmente não se frustra, né? Então, tira a expectativa. E essa conversa é tão importante, né? Ela tira essa coisa fria da passagem aérea, quando a gente entra nessas situações com o cliente, né? Porque os clientes têm muita dúvida, assim, no tempo de conexão. Mas se eu chegar em Guarulhos, 1h30, dá? Porque quando o sistema faz as combinações aleatórias, aparece de tudo, não aparece? Aparece conexões viáveis, assim, tecnicamente viáveis, mas na prática inviáveis. Né? Porque quando você pensa no tempo do deslocamento, em toda a jornada que você tem que fazer em Guarulhos, né? Poxa, se eu desembarco do voo internacional, eu tenho imigração, eu tenho alfândega, eu tenho o redespacho da bagagem. E aí eu pergunto, você quer fazer isso correndo, literalmente? Ou você quer fazer isso tranquilo, você quer descer, tomar um café? Você está sozinho, é um viajante experiente, está viajando com criança, está viajando em grupo. Cada perfil vai ter um tempo de conexão. Realmente o sistema ele dá lá, as companhias aéreas alimentam um tempo mínimo de conexão nos aeroportos. Mas aquilo não é lei, não. É igual fazer conexão na Europa em 1 hora. Tecnicamente dá tempo? Dá. Eu fiz uma vez uma conexão de 1 hora. Eu falei, eu quero sentir na pele, né? Daí eu pensei, gente, não podia dar um vacilo, porque você tem que ser muito ágil na comunicação. Pegou uma escada rolante errada, acabou. Exatamente, pegou um terminal errado, um sentido errado, você perdeu o voo. E aí eu perder o voo poxa, pra onde eu vou, com quem eu falo, que horas são, né, pra eu ter que ir isso aí, eu vou perder tempo da viagem. Então eu tenho clientes, às vezes quando muda o horário de voo, assim, olha, você tinha previsto lá uma conexão de 2 horas, mudou, ou você faz a conexão em 1 hora ou você faz em 6. Não me faz em 6, né? Me deixa 8. Eu prefiro usar esse tempo inteligentemente de uma outra forma. Hoje a gente tem Os aeroportos têm uma estrutura maravilhosa. Vai lá descansar, senta, conecta a internet, trabalha um pouco, assiste uma série e depois vai. Paga um day use num hotel. Assim, eu acho que tudo está na forma como que a gente vê a situação, vê o problema, né? Porque a gente tem que preservar a viagem. Né? E se eu começo tudo estressado e tudo, nossa, agora vai dar tudo errado, é uma energia ruim.
né? Isso. Então, se eu lidar com o perrengue, com o problema de uma forma mais tranquila, pensando nas alternativas, sabendo que eu tenho um profissional por trás para me ajudar, eu não preciso me preocupar em esquentar a cabeça, em ter que correr atrás, né? Porque senão ali você... Quanto custa comprar uma passagem aérea de última hora no aeroporto, né? Custa caríssimo se você perde um voo ou algo assim. Então, é muito risco, né? Então a gente tem que viajar light, leve. Planejamento é a chave do sucesso para se evitar aí os perrengues. E calma, eu acho que é a primeira ação caso algum perrengue aconteça aí nessa rotina entre um aeroporto e outro. Sim, sim, porque a gente tem que aproveitar a viagem, né? O momento de férias é um momento tão importante, né? E as pessoas gostam, né? Essa vibe de aeroporto é legal, né? Tem tantos restaurantes interessantes, você pode curtir as lojas, tem pessoal que ama duty free, né? Pensar a viagem, né? A experiência, às vezes as pessoas pensam, puxa, essa viagem econômica é uma tortura. De repente pensa, você viaja melhor, né? De dia ou de noite, né? Será que não vale a pena você pagar um pouquinho a mais para ter um assento conforto, vai ter mais espaço para as pernas, se isso é importante para você? Eu tenho cliente que tanto faz, não marca assento, onde foi, não joga expectativa para a viagem em si. Porque o importante é que não é só um meio para chegar, né? Porque a viagem começa quando você literalmente põe o pé no destino, né? Eu particularmente sou dessas. O voo em si, eu já vou tensa, se começa a ter turbulência, já vai me dando negócio. Eu tava em Ilhéus, fui para Ilhéus semana passada num evento. Nossa, o avião arremeteu no aeroporto, assim, mas quase muito chegando, assim. Eu quase tive um negócio, assim. Essas emoções eu... Foi o seu perrengue da semana? Foi meu perrengue de aeroporto da semana. Aliás, um perrengue no voo, até te perguntar, isso eu achei interessante. A gente, no voo no Curitiba, São Paulo, era voo 6 da manhã, aqui decolou, eu achei que pela neblina não ia rolar, mas aí a neblina estava pesada em Guarulhos. Daí, uns 10 minutos antes da aterrissagem, a aeromoça passou pedindo para todos desligarem os celulares. Quase morri de medo, né? Eu falei, por que eu tenho que desligar o celular? Porque aí disse que tinha que fazer alguma manobra, alguma coisa que não podia ter nenhum tipo de interferência. Eu nunca tinha visto isso, a gente já viajei tanto. Pode ser, eu não vou falar aqui com baita conhecimento técnico, que veja, tem uma tecnologia nova que eles chamam de CAT-3, que já usa em Guarulhos, parece que já está instalado aqui em Curitiba, tem alguns aeroportos que tem realmente problema com tempo fechado, neblina e tudo. Em que o avião pousa praticamente sozinho. Então, talvez, é porque o aparelho celular ele emite uma certa frequência de ondas e pode atrapalhar na acuracidade desse instrumento, né? Então, talvez seja por isso. Eu não entendo outra justificativa, porque o problema do celular nos aviões era aquele problema do Fokker 100 da TAM que caiu ali em Congonhas, que deu problema no reverso e atribui isso a uma interferência. Mas isso nós estamos falando no final da década de 90, foi isso? Final da década de 90, enfim, que era outra tecnologia, enfim. Hoje o celular é completamente tranquilo, não tem problema nenhum no voo, nos instrumentos, mas a gente não pode esquecer que um avião comercial, com tempo limpo, com tempo fechado, à noite, de dia, não importa, ele voa por instrumentos. E quando você precisa desse instrumento aí que coloca o avião no chão, talvez sozinho, não custa desligar isso. Como eu disse, segurança assim, em primeiro lugar. A sensação que eu tinha era que a nuvem estava acima da nossa cabeça, assim, estava em cima da aeronave, de tão baixa, né? Então, quando saiu a neblina, a gente estava na pista, né? Foi muito próximo. Então, acho então que pode ser por conta desse equipamento aí, faz sentido, mas é uma pergunta boa para fazer para um piloto experiente. Profissional, né? Mas o mundo da aviação é isso, né? A gente instiga essa curiosidade, porque a gente vivencia isso, a gente vivencia novidades. Por mais que a gente viaje, sempre pode ter uma emoção, uma turbulência, um desvio de rota. Quem nunca tem uma história, né, para contar de uma Cara, tem um podcast assim. e YouTube também, um canal, não conheço o cara, não estou fazendo propaganda dele nenhuma, mas é um cara que eu acho fenomenal. O cara chama Aviões e Música, do Lito. Cara, esse cara desmistifica
totalmente. Parece que ele até tem um curso para quem tem medo de avião. E aí ele conta todos os detalhes. Pô, tem gente que entra em pânico quando o avião começa a tremer. Pô, é só uma diferença de pressão lá fora. O avião é feito para tremer mesmo. Se você visse testes da Boeing, da Airbus, na fabricação, a amplitude que tem a asa de um avião é uma coisa absurda. Então é normal ele dar uma tremidinha. Ele vai lá, ele conta tudo. É um capítulo à parte aí, fica a recomendação para quem tem medo. Aproximação. Recentemente não teve passageiro que abriu a porta de emergência, né? Então, assim, toda hora. Isso é uma loucura, né? Mas acontece. Tive umas coisas assim que a gente, que a aviação, né, passa no dia a dia das pessoas e que a gente ouve histórias, que a gente fala. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, gente, ainda mais que oremos que não fui eu que estava num avião desse. Porque realmente, né, tem situações que são desagradáveis. Então, é isso, né? Quando a gente pergunta pra pessoa, chegou bem de viagem? Fez uma viagem tranquila? Fiz. A viagem não teve turbulência, ela não teve atraso, ela embarcou tranquilamente, sem nenhum problema de documentação, questionamento. Então isso é uma viagem tranquila no aéreo, né? É uma viagem sem perrengue. Então eu acho assim, foi muito legal porque a gente conseguiu mostrar, né, hoje, pela nossa conversa, o quanto é complexo, o quanto passa por muitos fatores que a gente estão ao nosso alcance e outros não, né? Tudo vai na melhor forma da gente lidar com essas situações para que não interfira, né, na nossa viagem e que a gente possa viajar cada vez melhor, né? Com certeza. E caso aconteça algum perrengue, estaremos todos aqui à disposição para poder continuar essa jornada. A gente, né, sofre junto, a gente, né, dá a mão, a gente passa junto pelo perrengue, né? Com certeza é o nosso papel de profissional. Raquel, eu queria te dar os parabéns pelo podcast. Para você, super profissional no turismo, super respeitada. Para o Centro Europeu também, que é uma instituição super importante para a profissão do turismo, né? Eu acho que tem um papel de atrair profissionais, né? A gente está contando essa experiência de contar um pouquinho do dia a dia aqui para ver se atrai mais gente boa para vir aqui para esse lado aqui, sim, porque é uma profissão fascinante. Então, parabéns pela organização, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado aí, Raquel, pelo convite. São parabéns amigos, aí. Né? Amigos do turismo, amigos profissionais que eu admiro e respeito muito. Tenho um prazer enorme de ter vocês aqui e com certeza mostrando um pouquinho, né, do nosso dia a dia, da nossa rotina e desse mundo de aéreo que encanta tanto, né? É um mercado, é um produto que realmente motiva as pessoas, é algo que a gente trabalha muito no curso, é muito bacana. Então, né, só tenho a agradecer a você que esteve aqui com a gente, acompanhe os próximos episódios, siga, curta o podcast do Curso de Turismo do Centro Europeu e até a próxima. Tchau, tchau. Quem não tem um perrengue de viagem para contar? Você sabe quanto um bom agente de viagens pode te ajudar a evitar ciladas? Eu, Raquel Pazini, vou receber vários profissionais do turismo. Juntos, vamos compartilhar dicas, experiências e aprendizados para que você aproveite ainda mais as suas aventuras pelo mundo. Tenha um novo olhar sobre o turismo e embarque com a gente, aqui no Viagens Sem Perrengues, o podcast de turismo do Centro Europeu.